Nicolás Maduro foi preso no mesmo dia em que um outro ditador latino-americano também foi preso. No dia 3 de janeiro de 1990, Noriega se entregava ao exército americano após uma invasão no final de 1989, quando 20 mil soldados americanos invadiram o Panamá para prendê-lo. Parece ironia do destino, mas à época Bush pai estava preocupado com a ascensão do narcoterrorismo, a ligação direta de Noriega com os cartéis de drogas que alimentavam as Américas. Algo parecido no cenário geopolítico de hoje, mas calma lá. Segura aí que tem muito mais informações além de simples achismo. Desde a ascensão do chavismo, posteriormente do governo de Nicolás Maduro, a relação entre Washington e Caracas se deteriorou de forma acentuada. Sanções econômicas, isolamento diplomático, isolamentos políticos, tudo isso eram instrumentos de pressão e de política externa norte-americana. Os críticos dessa prática, inclusive, culpam o caos humanitário que aconteceu na Venezuela a essas práticas de políticas americanas. Pois bem, agora no dia 3 de janeiro de 2026, o exército americano, através da equipe Delta Force, equipe de especializados ali do exército, invadiram Caracas, conseguiram prender Nicolás Maduro e a sua esposa, que já se encontram em solo americano para responderem pelos seus crimes. O que levanta o debate é a autonomia e a soberania de um país. Quando essas duas palavras se apresentam em uma mesma frase, precisa se colocar na mesa também a região e a situação que esse país se encontra. Porque ninguém discutia a soberania da Venezuela quando cerca de 5 milhões de pessoas nativas daquele país tiveram que sair, pedir asilo e até viver de forma miseráveis em outros países, inclusive no Brasil, para poder fugir do caos de Nicolás Maduro, herança do chavismo. Agora, quando se tem uma intervenção internacional por parte dos Estados Unidos, acusam o país americano de ser imperialista. Pois bem, isso é reflexo da falha de algumas instituições, mas eu citarei duas. A primeira, Organização das Nações Unidas, a ONU, que não conseguiu estabelecer um relacionamento entre as partes e uma forma que isso pudesse chegar a uma resolução, a uma aplicação democrática no país. Usando a força ou não, aí o problema já é mais embaixo. A Organização dos Estados Americanos, outra instituição que deveria também ter intervido nesse cenário e não conseguiu sequer proporcionar diálogos. Com o uso da força dos Estados Unidos, a história se repete mais uma vez. Um narcoditador preso que responderá pelos seus crimes. O Noriega já morreu, já faleceu, mas foi condenado e experimentou a prisão americana e posteriormente prisão na França e em seu próprio país. Nicolás Maduro ficará preso também? O que você espera, o que você consegue vislumbrar dos próximos cenários, tendo em vista esse contexto geopolítico internacional? No Brasil, se divide entre direita e esquerda. A polarização, mais uma vez, trazendo discussões que destoam do cenário completo. De um lado, a estrutura soberana de um país sendo violada por um país imperialista, esse é o argumento da esquerda no país, e por outro, a libertação de um povo que comemora nas ruas. Agora, intervenções similares mostraram que, após a retirada à força de ditadores como Nicolás Maduro, citando Líbia, Afeganistão, Síria, o caos posterior a isso é muito maior do que a narcoditadura, do que a ditadura em si. E quem vai intermediar mais uma vez isso? A ONU, enfraquecida, a OEA, que não consegue desenvolver relações de fato que solucionem os problemas? Meu nome é Dani Souza, para o Goiás em Ação.